O primeiro significado prático em nossas vidas, da vida do Espírito Santo, e que gera profundas implicações às nossas vidas, está nessa realidade que, ao sermos imersos na vida do Espírito, ele pneumatiza nossas vidas. Quando eu falo que o Espírito de Deus pneumatiza nossas vidas, estou dizendo que ele dá vida a nós, nos tornando espirituais. Por causa do pecado de Adão e Eva, no Éden, todos nós, seres humanos, herdamos uma natureza pecaminosa, destituída da vida de Deus. Uma natureza condenada à morte eterna. Isto é, há uma separação eterna de Deus. A primeira ação do Espírito Santo sobre nós, com o fim de nos inserir na comunidade de Cristo, ela ocorre quando ainda somos pecadores. Quando ainda éramos inimigos de Deus. Quando ainda estávamos destituídos da vida de Deus. O Espírito Santo começa a trabalhar para nos convencer que somos pecadores. Então ele começa a nos ensinar. Ele começa a tentar mexer com o nosso homem interior, abrindo os nossos olhos e expor a verdade de quem somos, do que Cristo fez por nós na cruz e deste estado que nós nos encontramos sem Cristo, condenados à morte eterna. Isto é, ele começa a tentar então nos convencer do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. E ele começa a explanar isso em nosso homem interior, de tal forma que chega um momento em nossas vidas, que nós, ao entendermos isso e os nossos olhos se abrirem, nós damos uma resposta ao Espírito, seja o sim ou seja o não, mas se você passa a entender isso e você diz, sim, eu creio nesta verdade e eu me rendo então ao senhorio de Jesus Cristo, nós somos neste momento então levados pelo Espírito a Cristo, e ao fazermos isso, nos rendermos a Jesus Cristo, Ele nos batiza com o Espírito, e o Espírito passa a fazer habitação em nosso ser, e desta forma nós recebemos vida. Esse é o processo que estou aqui dizendo para vocês, que somos pneumatizados, isto é, a vida do Espírito passa a estar em nós, recebemos vida eterna. Jesus fala a respeito disso. Quando você lê João 3,16, essa é a promessa. Que o Pai, então, por ter nos amado, enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. O Espírito passa, então, a fazer parte da nossa história e agora habitar em nós. E aí nós que estávamos condenados e separados de Deus, passamos a fazer parte da vida do Espírito. É o Espírito em nós e nós imersos no corpo de Cristo, pelo poder do Espírito, vivendo na vida do Espírito. Todo aquele que creu, todo aquele que se rendeu, hoje vive imerso na vida do Espírito. Isso é maravilhoso. Isso é a primeira ação do Espírito Santo em nós pecadores. Então agora nós estamos, uma vez que cremos, e uma vez que o Espírito nos mostrou Jesus, cremos em Jesus, Jesus nos batizou com o Espírito passou a morar em mim, mas o próprio Espírito agora faz eu habitar no corpo de Cristo. Nós estamos imersos nessa vida do Espírito de Deus, do Espírito Santo, do Espírito de Jesus. E é interessante tudo isso, porque quando você vai lendo a Bíblia, você vai ver que ora o Espírito Santo é tratado como o Espírito de Cristo, ora o Espírito de Deus, Pai, ora... E você está imerso nisso tudo. Porque fomos agora inseridos neste corpo espiritual. Por isso, você agora é espiritual e não mais carnal. Você está imerso na vida do Espírito.
Veja o que diz 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Paulo está dizendo que aquele que está em Cristo, isto é, aquele que foi batizado com o Espírito Santo, é nova criação. Aquele que foi batizado com o Espírito Santo, ele possui agora o que? Uma nova existência dentro de si, que é a existência do Espírito Santo de Deus. E por isso ele é agora espiritual e é tratado a partir de então como espiritual. Quando o Espírito é derramado sobre nós por Cristo, então o Espírito vem, nos ensina, nos orienta. Então, assim, de uma forma simples, tentando mostrar isso, você está afastado de Deus, o Espírito Santo se aproxima de você, aí ele começa a falar das coisas de Deus para você, te convencer disso, e você, quando entende aquilo e você fala assim, poxa, eu creio nessa verdade, o Espírito pega, então, vamos dizer assim, na sua mão, ele te leva até Jesus, e você se rende a Jesus e o reconhece como teu Senhor e Salvador. Acontece agora que Jesus pega o Espírito Santo e insere em você. Olha que coisa, né? Então o Espírito te leva até Jesus, aí Jesus pega e insere o Espírito Santo em você. Esse é o batismo com fogo, que João Batista havia dito. Não é mais batismo com água, é batismo com fogo. Esse batismo com fogo, agora que você recebeu, é o Espírito Santo, que passa a habitar em você. Então agora você está imerso nessa vida. E a partir de agora que o Espírito está em você, você faz parte do próprio corpo de Cristo, a quem Ele levou você até Ele. Você se torna membro deste corpo. E é guiado a partir de agora pelo Espírito Santo. Isso é algo extraordinário, que parece que não conseguimos muitas vezes entender o significado de tudo isso. A partir de agora, então, a minha vida já não deve mais existir. E o que eu quero falar com isso é, de certo modo, porque a vida do Espírito que agora opera em mim, ela me impulsiona para novas coisas que eu não tinha antes em mim. Antes eu vivia o quê? Outrora, quando eu estava no pecado e eu era governado pelos meus próprios sentimentos, desejos, eu vivia correndo atrás daquilo que o meu coração me impulsionava. As minhas paixões, que a palavra de Deus chama das obras da carne, as minhas paixões carnais, eu era empurrado para cada vez mais distante de Deus, porque as obras da carne, ela nos leva para a morte, a separação de Deus. Mas a partir do instante que o Espírito Santo, ele vem e habita em mim, ele começa a gerar em mim novos desejos, novas paixões, que são as coisas agora de Deus. E eu começo a ser atraído cada vez mais para o céu, para as coisas de Deus. Há um novo impulso dentro de mim. De tal forma que quando o Espírito começa a me empurrar para as coisas de Deus e eu venho para as coisas do mundo, eu começo a ter uma grande luta dentro de mim. E se isso não acontece em você, você precisa rever se de fato você se converteu, ou se você só teve uma experiência que passou pela tua mente. Porque aquele que tem o Espírito testifica nele que ele é filho de Deus, e o Espírito começa a constrangê-lo a não viver mais certas situações e empurrá-lo para uma nova vida em santidade, uma vida que agrade ao coração de Deus. Então, é importantíssimo nós entendermos que uma vez que eu cheguei a Jesus, eu recebi um batismo de fogo, não é batismo de água, não é batismo de homem, é batismo de fogo. É esse batismo que me liga com Cristo, não é o batismo de água, esse aqui é só um símbolo. O batismo de água só te lava por fora, mas é o batismo de fogo que te une verdadeiramente a Cristo, e isso torna você agora uma nova criatura. E os teus desejos, as tuas paixões, tudo começa a ser transformado agora pela presença do Espírito de Deus em você.
Romanos, capítulo 8, versículo 5, está escrito: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, ele está se referindo ao Espírito de Deus, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então, aquele que foi batizado com o Espírito, que recebeu essa vida, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Por quê? Porque ele morre para si mesmo. E por isso Jesus nos ensina constantemente: se você quiser me seguir, você precisa tomar sua cruz, renunciar a si mesmo. Por isso que o apóstolo Paulo escreve: mortificai as obras da carne, a sua velha natureza. Por quê? Porque existe uma natureza nova em você, que é o Espírito de Deus em você, que quer te conduzir para você viver nessa unidade plena com o Pai e com o Filho. E o Espírito Santo é este conselheiro, este ajudador, este guia, que vai pegar na sua mão e vai te conduzindo. E às vezes você vai ter impulsos ainda da carne, e você vai querer voltar para lá, mas o Espírito vai falar em você, vai falar com você, para que você não vá, não faça isso. E você sente ali aquele orientação. Às vezes as pessoas, eu vou deixar isso para falar depois. Nós vamos falar depois como o Espírito fala conosco. Eu vou segurar isso aqui um pouco. Mas uma vez pneumatizado, isto é, vivificado pelo Espírito de Deus, nós seremos sim levados a abandonarmos nossos desejos pecaminosos e egoístas, que visam somente a glória deste mundo, para nós vivermos os desejos gerados pelo Espírito de Deus em nós, que certamente nos conduzirão então a escolhas e decisões que nos levarão sim a abrirmos mão da glória deste mundo, com o fim de testemunharmos Cristo em nós. O verdadeiro crente, usando a figura e a linguagem de Jesus, então, quando ele é convidado para uma festa de casamento, ele não corre para o primeiro banco, ele senta no último banco. Ele sempre vai querer deixar que os outros ocupem o melhor lugar. O verdadeiro crente, quando ele chega então para estacionar o carro, ele não quer ocupar o lugar mais perto. Ele coloca o carro dele no lugar mais longe, para deixar que o outro possa desfrutar de estar mais perto. Porque tudo que ele faz não visa a sua glória, não visa interesse para si mesmo, mas sempre para que Cristo seja visto por meio dele, para que o amor de Cristo seja conhecido por meio dele. As suas escolhas fazem ele renunciar seu próprio conforto, para que o outro possa desfrutar disso. Então, ele não tem pressa em chegar em primeiro para pegar o primeiro lugar. Ele tem pressa em chegar primeiro para ir lá no último lugar. É vida nova. Ao sermos batizados então por Jesus com o Espírito Santo, nós iniciamos um processo de santificação. Todos nós. E não é porque é imposto para nós alguma coisa, é porque o Espírito Santo de Deus em nós nos incomoda isso. Eu me lembro, na minha conversão, no início, que a gente fala daquele primeiro amor, eu ainda não entendia muitas coisas, e eu estava vivendo aquela sede toda, buscando Deus. E eu tinha meus amigos que não haviam se convertido. Eu era jovem, eu me converti com 22 anos. E até então, eu praticava várias coisas que não condizem com uma vida cristã. Outro dia eu conversava com um irmãozinho, eu estava lembrando disso e falando como o Espírito fez na minha vida. E eu me lembro então, entre dessas diversas coisas, lá na minha cidade, tinha uma boate que a gente costumava ir, os amigos. Aí eu me converti, os amigos iam fazer o quê? Me chamar para boate. Eu ainda no início não entendendo muito, Eu fui, como era costume, os amigos, meus amigos. Mas eu cheguei naquele lugar, me deu uma sensação que eu nunca tinha sentido. Parece que eu tinha entrado dentro do inferno, uma coisa assim.
eu não conseguia ficar naquele negócio, aquilo parecia que não fazia mais parte do meu ser. Por quê? Porque de fato eu não fazia mais. O Espírito Santo agora estava dentro de mim, me incomodando. Esse não é mais o seu lugar, Cornélio. Mas ninguém tinha dito aquilo para mim. Mas a unção que foi colocada, porque a Bíblia fala isso, ela mesmo te ensina. E você não precisa mais de ninguém para te ensinar. Está escrito, olha que coisa, né, na Bíblia. Porque a unção que está em vós, que permanece em vós, te ensina. Eu nunca mais depois voltei para aquele lugar. Isso não é mais para mim mesmo. Me senti mal de estar lá. Por quê? Porque existe uma nova vida agora dentro de você. Aquilo que antes parecia prazeroso já não é mais. E a vida com Deus vai se tornando cada vez mais prazerosa. Na medida que você vai conhecendo mais esse seu Deus, o seu Pai. E você vai vivendo nessa relação com o Espírito. O Espírito, sim, ele nos leva a conhecer Jesus, só que agora ele também começa a nos levar a viver em santidade para Jesus e para o Pai. De forma que você começa a glorificar e viver. Tudo isso é essa obra de pneumatização, é essa obra de vivificação do nosso ser. Eu creio que aqueles que um dia viveram isso, passaram por situações como essa, né? E você entra no lugar e fala, o que eu estou fazendo aqui? Né? Não é mais para mim essa vida, né? E aí quando eu falava isso para meus amigos, eles achavam que eu estava louco. Porque eu falei isso para eles, né? Aí quando já vieram chamar na segunda vez, eu falei, cara, eu não quero. Eu não gostei já da última vez, me senti mal. Nossa, Cornélio, você está careta, meu. Vi essas coisas. Eu falei, cara, não sei te explicar, mas... Porque eu não sabia ainda muito mesmo. Eu falei, eu não sei, mas não me faz mais bem. Eu quero estar lá na igreja, louvando, adorando. Vamos comigo. Aí eu chamava eles, né? Vamos comigo para lá, você vai conhecer Jesus, você vai ver que a coisa é diferente. Né? É tão bom, né, quando a gente deixa o Espírito fazer essas coisas em nós, né, nos ter e nos conduzir, nos guiar. E quando nós estamos vivendo todo esse processo de santificação, e tudo isso que eu contei até aqui, começa com esse batismo com o Espírito Santo,